Olá, pessoal! Nesta aula vamos falar um pouquinho sobre o verbo, que também é uma classe gramatical ou classe de palavra. O verbo é uma classe gramatical muito importante no centro das frases. Vejamos esse exemplo. Eu acordei cedo. Qual é a palavra que, se eu eliminar desta frase, fará muita falta? Acordei. Portanto, acordei é a minha ação, ela é um verbo. Verbos, o que são? Então, quando nós pensamos em verbos, nós pensamos em palavras. Palavras que vão exprimir, que vão indicar o quê? Uma ação, um estado ou mudança de estado, e um fenômeno da natureza ou fenômeno natural, eu também posso chamar de fenômeno meteorológico. Portanto, verbos são palavras que exprimem ação, estado, mudança de estado e fenômeno meteorológico, sempre em relação a determinado tempo. Exemplificando as funções, então, dos verbos. Nós trabalhamos todos os dias. A forma trabalhar, qual é a função desta palavra que podemos determinar um verbo? A função dela é da ação do sujeito, a ação feita por nós. Outro exemplo, o tempo está frio. Qual é o estado do tempo, né? Frio é o está, isso está determinando, está exprimindo um estado do tempo. Outra, ontem trovejou a noite inteira. Qual é a palavra aí que está mostrando um fenômeno natural ou fenômeno meteorológico? A palavra trovejou. Então, aí eu tenho um fenômeno da natureza. Verbo e locução verbal. Temos que entender, então, que às vezes a gente precisa de umas palavras a mais com o valor de um verbo. Então, vejamos nesta oração. O menino maluquinho vai treinar a pulga. Olha, eu usei aí o verbo ir e o verbo treinar. O verbo ir, flexionado, fica vai. Vai treinar. Eu precisei aí de dois verbos no lugar de um só. Portanto, eu tenho uma locução verbal. Quando eu tenho dois ou mais verbos com o valor de uma forma só, de um verbo só, eu tenho uma locução verbal. Percebam, o menino maluquinho treinará a pulga. Eu posso perfeitamente trocar esse vai treinar por treinará. Então, eu preciso de um verbo apenas. Repetindo, quando eu tenho dois ou mais verbos no valor de um, eu tenho uma locução verbal. Quando eu tenho apenas uma forma simples ou uma palavra apenas, eu chamo de verbo. Vocês já conheceram, então, o que é o verbo e qual é a função do verbo na frase? Agora, vamos pensar um pouquinho na flexão dos verbos. Quando eu falo em flexão, eu estou dizendo assim que eu posso combinar essa palavra, eu posso variar essa palavra de acordo com o número, de acordo com a pessoa, de acordo com o modo, de acordo com o tempo ou de acordo com a voz. Tá? Então, vamos lá. O primeiro grupo é a variação de pessoa e número. Então, é um grupo que está junto. Quando me refiro a pessoa, eu estou me referindo a esses pronomes que eu posso substituir o nome de alguém. Por exemplo, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles ou elas. Mas eu também estou me referindo ao número singular, quando eu quero me referir a uma pessoa apenas, ou ao plural, quando eu me refiro a duas ou mais pessoas. Portanto, a flexão de número e pessoa, quando eu tenho no singular, primeira pessoa é aquele que fala, então sempre será eu. No singular, a segunda pessoa, aquele com quem se fala, sempre será tu.
No singular, a terceira pessoa, aquele ou aquilo de que se fala, sempre será ele ou ela. E no plural, primeira pessoa, aquele que fala, sempre será nós. Segunda pessoa, aquele com quem se fala, sempre será vós. E terceira pessoa, aquele ou aquilo de que se fala, será sempre eles ou elas. Então, nesta videoaula, a gente viu o que é verbo, né, e suas funções, a flexão de número e pessoa. Na próxima aula, a gente dará continuidade falando da flexão dos verbos, agora em modo, depois em tempo verbal, ok? Então, até a próxima. Tchau, tchau!